Olá, pessoal, como estão nessa terça-feira? Então, hoje eu pensei de falar com vocês sobre decepção. Decepção com outras pessoas, de modo geral, né? A decepção de maneira mais ampla talvez fosse um assunto mais longo aí. Hoje eu queria focar na decepção que a gente sente em relação aos outros, então. Eu imagino que todos nós já tenhamos nos decepcionado com alguém, né? Eu acho muito improvável que alguém nunca tenha se decepcionado. Talvez ela não lembre nesse momento, mas ela já se decepcionou. E isso acontece por que será, né? Porque a gente deposita expectativas nossas na outra pessoa. Isso tem a ver, para a gente entender esse processo, a gente tem que entender um pouquinho sobre a chamada idealização. A gente idealiza a outra pessoa, então a gente tem uma versãozinha da outra pessoa na nossa cabeça, e essa versão dessa pessoa, ela é um recorte, ela é um contorno, ela não é exatamente o que aquela pessoa é. E aí a gente trabalha com essa versão dessa pessoa idealizada, né, dentro da nossa cabeça. E é por isso que a gente se decepciona, porque a gente espera, né, que essa pessoa atue ou faça algo que não é compatível com o que ela faria na realidade, né? Então, a decepção, o que é a decepção, se a gente for querer definir, é uma quebra de expectativa. A gente está quebrando essa expectativa em relação às pessoas. Uh, e então, como é que a gente poderia fazer para evitar que a gente se decepcionasse, né? A gente precisa, primeiro, ter uma expectativa realista em relação às outras pessoas. E para acontecer isso, a gente tem que se conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente não entende que o que a gente está projetando na outra pessoa é nosso. Então a gente acha que é dela, né? Então vamos a um exemplo aí mais concreto, né? Vamos imaginar que eu espero que o meu filho tire o lixo todos os dias. Na minha cabeça existe uma razão clara para isso acontecer. Porque o lixeiro passa toda terça, então eu espero que ele vá lá e bote o lixo lá toda terça. Uh, Na minha cabeça existe a expectativa de que existe uma versão do meu filho que é preocupada com essa questão, né? De que realmente ele está preocupado em manter a casa limpa, em manter o lixo organizado. E então eu espero que ele faça que ele atue dessa forma. Mas isso é meu, na verdade. É eu que espero que o lixo esteja lá fora e é eu que espero que a casa esteja organizada. Não estou dizendo aqui que, né, é um exemplo hipotético. Não quero dizer que o meu filho não se preocupa com o lixo. Mas, na verdade, muito provavelmente ele não se preocupa com o lixo na mesma proporção que eu. Então, é injusto com ele que eu espere dele que esse lixo esteja lá fora. E aí vem o segundo ponto. Por que que a gente se decepciona? Porque a gente não tem uma expectativa clara. Então eu não deixei claro para o meu filho, nesse pequeno exemplo, que todas as terças-feiras o lixo deveria estar lá fora. Eu só espero que ele intue sobre isso. Isso é muito complicado, né? Nesse exemplo é simples, mas em outros exemplos fica muito mais complicado. Quando são aspectos mais abstratos, então nem se fala. Por exemplo, num relacionamento. No relacionamento é muito comum que a gente espere que a outra pessoa, por exemplo, entenda que a gente está, né, seja totalmente empática, entenda o nosso momento, para daí então ela nos fazer algo em relação a esse momento. E isso, na grande maioria das vezes, não vai acontecer. A pessoa não está sabendo, sem que a gente comunique, que eu estou de determinada maneira. E isso, nossa, no relacionamento é muito comum, principalmente na questão afetiva, né? Ah, eu tô carente, eu queria um abraço. Eu espero que esse abraço venha, sem que eu vá em busca desse abraço. E é possível que eu me ressinta, porque eu fico esperando que esse abraço venha, e à medida que ele não vem, eu começo a criar na minha cabeça essa expectativa, né? E atribuir à pessoa, a contraparte, né? A minha parceira ali, é, uma intenção de não fazer. Então tem esse outro problema. Quando a gente projeta a intenção de fazer, a gente projeta também em contrapartida a intenção de não fazer. À medida que ela não faz, eu fico pensando, ela não tá fazendo, que ela não gosta de mim, que ela não liga para mim. Então a gente começa a criar outras expectativas. Por isso que é tão importante a gente manter a nossa expectativa realista e comunicar essa expectativa
à medida que a gente precisa. Hoje eu não tô legal, precisava de um carinho, precisava de um abraço. E então eu deixo bem claro para ela a minha expectativa. Comunicar, né? Deixar explícito. Então, a decepção, para concluir, ela tem dois elementos fundamentais, a decepção com os outros, né? É a gente não entender aquilo que é nosso, e aí a gente acaba projetando nos outros e acreditando que é deles, algo que é nosso, e não deixar claro aquilo que a gente quer. Não ir em busca e não deixar claro aquilo que a gente quer. E com isso a gente acaba não conseguindo o que a gente quer, porque a gente está esperando que o outro adivinhe, por assim dizer, né? Então, é assim que a gente evita, por assim dizer, ou minimiza a possibilidade de se decepcionar, né? Não esperando algo de outro que não é do outro e deixando claro para esse outro quando a gente espera algo dele. Pessoal, deixe aí nos comentários o que vocês acham disso. Vocês já se decepcionaram? Vocês já aplicaram esse método aí? Vocês já esperaram coisas que não viriam? E quando vocês comunicam, como é que a coisa acontece? Vamos conversando aí. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.